vem junto, né? Então, por exemplo, eu falo muito sobre meio ambiente, né? Porque é onde a abelha vive. Então, para a gente falar de meio ambiente, nós temos que falar em mata, em floresta, em recuperação, em arborização urbana, em paisagismo, em plantas nativas, em compostagem, em reciclagem, enfim, a gama de universos é muito grande, né? E é assim, a gente fala um pouquinho de cada... Por exemplo, tem um assunto que eu vou te sugerir para uma outra live com uma outra pessoa, e você pode escolher. Eu conheço um monte de pessoas que manjam muito, mas é um assunto, para mim, também recém-descoberto, como as abelhas, muito importante, que são as punks, né? As plantas alimentícias não convencionais. Não é punk de rock, banda de rock punk, não é nada disso, né? São as plantas alimentícias, né? Que é uma outra riqueza que o brasileiro tem e que ninguém fala sobre isso, né? A gente gasta muito hoje, por exemplo, com comida, né? E é uma comida de péssima qualidade, né? E 99% das plantas que nós podemos comer, ninguém conhece. Está na calçada, está no seu jardim, que são aqueles famosos ervas daninhas, né? Que ninguém conhece, arranca e joga fora. E ali dentro tem proteína, tem carboidrato, tem um monte de vitaminas e ninguém sabe, né? Gerson, se eu te contar que a gente já teve um já papo tem, eu abri para conhecer o projeto, eu não consegui clicar tudo por causa de tempo, né? Mas já conversaram sobre isso? Já. Muito legal. Para quem se interessou e quer descobrir um pouco mais, a gente tem assim as gravações, a gente coloca no YouTube quando tem autorização, né? Se não tem autorização, não quero tomar processinhos, então a gente pede autorização. Mas as gravações ficam no YouTube, então quem quiser buscar lá, tem lá sobre punks também. E quem falou das punks com vocês? Foi a Nayara, que na verdade é uma menina aqui menina, né? Ela é uma moça daqui de Santos mesmo, e ela vem praticando, assim, estudando muito sobre as punks e tudo mais, porque eu não sei se você conhece Santos, mas Santos é uma ilhota, assim, pequena, com uma quantidade absurda de população, assim, é muito pequeno, muita gente para pouco espaço, tanto é que é uma cidade que cresce verticalmente, né? Ela não cresce horizontalmente porque não tem espaço, não tem onde crescer mais. E aí, essa questão das punks, assim, veio para elas, assim, como uma questão muito importante, porque, sabe, se a gente tá certo que a gente é dono de um dos maiores portos aí da América Latina, mas a gente tem esse risco de ficar sem comida, sabe? Então, ela fica nesse aspecto. Se alguma coisa acontecer, sabe? Então, ela estudou bastante. Foi um papo bem interessante, assim. Eu descobri, assim, umas plantinhas. Conhecer um pouquinho de punk hoje é uma questão de sobrevivência, quase. Exato. E como traz autonomia para as pessoas, né? Gerson, é verdade. Deu 7h05. Enquanto tem pessoal já tá aí. PV, se apresenta pro Gerson também, antes da gente começar, porque o PV, ele entrou como co-construtor aí do projeto e ele tem me ajudado bastante, assim, uma pessoa maravilhosa. Oi, gente, boa noite. Como a Maio me falou, vocês estão me ouvindo direitinho? Eu estou ouvindo bem baixinho, mas não consigo ouvir sim, Paulo. Pode falar. Tentar aumentar um pouquinho aqui. Aê! Como a Maio me falou, depois de muitos papos que ela fez, ela perguntou se alguém podia dar uma ajuda, eu comecei a ajudar ela, e aí a gente foi se envolvendo mais no projeto, né? E agora a gente está aí junto, trabalhando para crescer, enfim, melhorar. O E40 está sendo muito legal. Eu conheci ela dentro de uma instituição que a gente faz parte, a Lala. Não sei se eu conhece, se ela já falou sobre. Eu acho que falou bem superficialmente. Enfim, é uma preciosidade aí pra gente. Mas a gente se conheceu lá e a gente tá aí, né? Junto, fazendo as coisas e tal. Eu tô estudando na USP. Fazendo gestão. Você estuda o quê? Gestão ambiental. Gestão ambiental onde? Na USP. Onde você faz isso? Na USP? Na IASH, não? Sim, lá mesmo. Legal. Lá tem o meliponário, você sabe, né? Tem o quê? O meliponário.
Isso aqui, mais ou menos, o local onde ficam as abelhas nativas. Sabia, não fazia ideia. Se você quiser, você pode procurar pelo professor Tiago Francoi, né, que cuida dessa parte de biologia lá na IASH, né, e ele vai te mostrar. Muito legal. Vou procurar sim, obrigado. Nada, que isso. Gerson, que bom que você tocou no assunto que eu não aprendi a falar ainda, é meliponicultura. É um nome bem complicado e eu vou explicar para vocês a origem desta palavra. Todo mundo acha que tudo é apicultura, apicultor, apiterapia. Todos esses termos são provenientes de uma abelha específica, né? De um gênero específico de abelhas, melhor dizendo, que são as abelhas do gênero Apis. Apis, apicultura, apicultor, apiterapia, apiário, ponto. No caso das abelhas sociais brasileiras, o gênero delas não é Apis, são melíponas. Daí as palavras melípona, meliponicultura, meliponário e meliponicultor. Quem inventou esta palavra, na verdade, foi o nosso primeiro ministro do Meio Ambiente, né? O professor Paulo Nogueira Neto, que morreu, inclusive, recentemente, né? Que é um dos grandes papas da preservação desses seres no Brasil, né? Eu aprendi muito no início, né, das minhas pesquisas e estudos com os livros do PNN. Caramba, eu não sabia disso. Gerson, a gente já começou falando assim, a gente nem chegou a falar sobre as apresentações, né? A gente está apresentando para você. É verdade. Mas a gente não conhece você ainda. Deixa eu só falar, pessoal, que a Francisca já está me dando perguntas, né? Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. A gente só vai dar uma introduzida primeiro, né? Porque a gente não sabe quem é Gerson, a gente não sabe o que é essa abelha sem ferrão. E a gente quer descobrir um pouquinho do que é antes da gente começar o papo, assim, sobre as nossas queridas abelhinhas, antes de tudo. Então, Gerson, você pode dizer pra gente quem que é você na fila do pão? Sim, posso. Eu sou aquele cara da fila do pão que, quando a menina do caixa pega o pão no saco de papel e tenta colocar no saco de plástico, eu já falo não. Mas meu nome é Gerson Pinheiro, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro. Eu costumo brincar que eu não sou peixe, mas nasci no Rio, né? Já estou radicado em São Paulo há muitos e muitos anos. A minha esposa, a Cláudia, fala que eu sou agora paulioca, né? Que é uma mistura de paulista com carioca. Eu nem tenho muito sotaque do Rio, mas é incrível. Basta eu ir no Rio de Janeiro, ficar lá, um dia eu volto falando um carioquês arretado. Não sou formado em biologia, em gestão ambiental, nada a ver com biologia, né? A minha formação é em administração. Só que eu me apaixonei pelo assunto, né? Quando eu descobri isso, né? Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu realmente me encantei e eu comecei a estudar muito, e nesse processo de estudo, de pesquisa, né, de adquirir conhecimento, uma coisa me chamou muito a atenção, que são os paradigmas que nós temos hoje com as abelhas, né, e que está tudo errado, na verdade, né, com relação à abelha. A gente começa pela palavra inseto. A palavra inseto, ela tem uma conotação pejorativa. Nós usamos a palavra inseto para ofender outro ser humano, não é assim? E, na verdade, se a gente parar para analisar friamente, com o olho assim, da biologia, a maioria dos insetos nos são extremamente benéficos, né? Barata não, barata tira, né, que tem muita perna, né? Mas a maioria dos insetos são muito bons para a espécie humana, né? E a abelha, não resta a menor dúvida, é o mais importante desses insetos. É tão verdadeiro isso, né, que a própria ONU declarou no ano passado que o inseto, né, o animal abelha, é o ser vivo mais importante do planeta. É isso mesmo, não é a raça humana, né? A espécie mais importante do planeta é a abelha, né? Em todas as suas variações, com ferrão, sem ferrão, sociais ou solitárias. São animais que evoluíram, né, para juntar dois reinos, né, tão importantes a nós, que é o reino animal e o reino vegetal, né? Então, sem esse elo, né, que eu costumo brincar, sem esse elemental da natureza, essas fadas da natureza, a abelha, boa parte do que nós consumimos de insumos
não seriam possíveis, né? Então, a gente não viveria da forma que vive hoje se não fosse um único inseto chamado abelha. Maravilhoso, Gerson. E eu te conheci justamente porque você faz parte, né, dessa organização chamada SOS Abelha Sem Ferrão, mas a gente não sabe bem o que é essa organização. Pode contar um pouquinho do que é, como é que surgiu, por que surgiu? Então, ela surgiu exatamente nesse processo de aprendizado, de estudo que eu comecei a fazer e descobri essas coisas que estão erradas, né? Eu falei, mas por que todo mundo pensa nisso, né? Abelha, ferrão e mel. Peraí, abelha não é só ferrão e só mel. A abelha é muito mais do que isso, né? Na verdade, se a gente colocar numa lista de importância, o ferrão e o mel, vêm por último, né? Tem muito mais coisas que elas nos ajudam, nos são importantes, e a gente não lembra disso, né? Na verdade, lá na quinta, na sexta série, todo mundo estuda um pouquinho sobre polinização, né? Só que por um passe de mágica, todo mundo esquece. Todo mundo esquece. Abelha, mel. Está errado isso. Então, nesse processo de descoberta, eu resolvi dedicar parte do meu tempo a começar a quebrar esses paradigmas, né? Como as abelhas me foram apresentadas por uma criança, no caso a minha filha caçula, o meu primeiro foco, e é o foco principal até hoje, é criança e em escola, né? Então, tudo que eu faço hoje com o SOS é focado em dar volume, em fazer palestras e eventos em escolas, principalmente públicas, e para crianças, né? Para tentar desmistificar isso, né? Porque essa abelha que todo mundo tem medo, aquela do desenho B-Movie, né? Tudo que a gente ouve falar nas mídias sociais, em filme, desenho, documentário, é a abelha picando alguém, é o urso correndo da abelha porque estava roubando o mel da abelha, né? Então, eu comecei a dedicar parte do meu tempo para quebrar esses paradigmas. Falar que mel é bacana, mel é legal, mas não é o mais importante e nunca será. E mel é assim, uma outra coisa muito importante, e cada vez mais eu tenho que falar, né, é que não nos enganemos. A abelha produz mel para abelha. A abelha, ela não produz mel para humano, tá? Só que sabendo fazer, sabendo conduzir, sabendo ajudar, né, todo esse contexto em que a abelha está inserida, e tendo a polinização como serviço ecossistêmico muito mais importante do que o subproduto mel, você pode sim, né, em determinadas condições e período do ano, coletar um pouco desse mel sem fazer mal ao enxame, né? Vou te dar um exemplo claro, né? Nessa época do ano, que o inverno vai chegar, então tudo que a abelha conseguiu juntar para poder passar por essa temporada de baixa oferta de alimento, de baixa temperatura, elas vão usar esses recursos que elas juntaram no inverno. Se eu tirar mel agora, eu estou prejudicando as abelhas. Então, tem todo um processo que se precisa muito entender, estudar, conhecer, para você chegar naquele momento de você conseguir colher um pouco de mel sem prejudicar o enxame. Ok? Lembrando, mel, na minha pequena opinião, é um subproduto. O serviço principal sempre foi, na minha opinião, e sempre será, é polinização. Eu costumo brincar assim, você prefere mel ou feijão, arroz, abóbora, maçã, feijão, melancia, pera, uva, morango, trigo, tudo. Né? Tudo. Né? Tem palestras que eu até brinco assim um pouco com a turma, e eu pergunto assim, o que água tem a ver com abelha? Tudo. Porque normalmente as águas que nós consumimos, né, as águas doces, são provenientes de nascentes, de minas, que vão formar os rios, que vão alimentar o lago, que vai evaporar, que vai transformar em chuva, que vai cair na terra, vai alimentar o lençol freático e começa tudo de novo. Quem mantém a mina saudável, forte e borbulhante são as matas ciliares, são as plantas. E quem ajuda essas plantas a se perpetuarem como espécies? São as abelhas. Né? Segundo a própria FAO, 75% de tudo que nós consumimos como espécie humana, ou seja, 3/4 de tudo, é proveniente do trabalho de abelhas, né, de polinização. Né? E água, que é coisa mais importante para a vida do que a própria água, né?
Eu costumo brincar que, e me desculpem ter essa visão assim tão pueril, infantil, né? Mas para mim são realmente seres mágicos, né? São elementais da natureza e que nos ajudam muito, 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 muito mais do que as pessoas, né, conseguem hoje, infelizmente, entender e compreender. Eu costumo brincar que o ser humano consciente, sabendo da importância de abelha e ainda continua matando a abelha, ele é maluco. Ele tem um parafuso a menos. Bom ponto. Já tive vários... O Paulo já colocou aqui, gente, estou apaixonada por esse homem, é isso. Já deu, assim, uma ideia de ciclos que a gente ainda não compreende como ser humano vivendo nessa economia linear, né? Não, e desculpem até assim fortalecer isso, de falar assim, de maneira tão enfática, né, tão apaixonada, é que a abelha ela tem um poder de transformar o ser humano, né? E isso eu provo, isso aconteceu comigo, né? Eu, antes de ter a abelha, né, estudar a abelha, de entender a abelha, eu era aquele cara comum. Chegava em casa, do escritório, né, tirava a gravata, tirava o sapato, sentava no sofá, mexia os dedinhos, abria um uísque, uma cerveja, ligava na televisão e ficava reclamando dos outros. Esse vagabundo não faz nada, esse marginal só rouba, né? E eu fazia o quê? Nada, eu só vivia para mim, para os meus, né? Isso é ser social? Isso é estar social? Nós, a espécie humana, ela por natureza é um ser social. Nós dependemos um do outro para poder viver, sobreviver de maneira sã. E cada vez mais a nossa civilização está indo por um caminho de isolamento, né? De fantasia, né? E esquecendo as suas origens, né? Esses dias eu fui fazer um pequeno vídeo aqui a convite de um projeto da Verdejando, né? E eu falei sobre isso, né? Que terra não é suja. Você pode mexer na terra com a mão, você não precisa de luvinha, né? Sabe? Você vai na escola, você conhece crianças que pensam que o tomate vem da feira, que o leite vem da caixinha do supermercado. Isso acontece hoje. Eu conheci mães, olhem que absurdo, conheci mães, não é uma, né? Várias mães que não deixam o seu filho pisar no chão. Tem que botar uma meia, tem que botar um chinelo, tem que botar um tênis, né? Sabe? Esse vínculo, essa coisa assim natural é que nós estamos perdendo, né? Eu costumo brincar e falar sempre que nos é imposto um modo de vida que não é saudável, só que é mais fácil de fazer, né? Voltando a falar de punk, por exemplo, segundo o próprio Knupp, que é o papa das punks no Brasil, né, o Rodney Knupp, só no Brasil são aproximadamente 20 mil espécies de plantas comestíveis. 20 mil. Se a gente puxar assim, exercitar a cabeça quando a gente vai na feira comprar alguma coisa, semanalmente, quinzenalmente, a gente compra no máximo 15 variedades vegetais e só. O pimentão verde, vermelho e amarelo, mas é pimentão, não é isso? Tomate Carolina, mas é tomate. Então, se a gente colocar na ponta do lápis, 15, 20 espécies vegetais no máximo que nós consumimos. E são 20 mil só no Brasil, né? Porque é muito mais fácil no nosso modelo agroeconômico produzir 20 do que produzir 20 mil, não é? Então, são essas coisas que as abelhas nos transformam, né? E a partir da abelha na minha vida, eu comecei a reciclar, eu comecei a compostar, eu comecei a plantar em casa, eu comecei a ler rótulo de comida para ver a quantidade de sal, né? Até hoje eu agradeço às abelhas, elas me ensinaram que eu era envenenado, né? Eu adoro cervejas, né? E eu consumia muita cerveja normal, essa de linha aí, né? E descobri lendo o rótulo que dentro dessas receitas tem outros cereais não maltados que nada mais é do que milho transgênico, né? E eu não sabia disso. Eu descobri isso lendo, depois desse hábito de adquirir, de ler rótulos, de composição, né? E o mais principal de tudo que as abelhas me fizeram foi me transformar nessa pessoa assim mais sociável. Então, às vezes eu sou meio maluco na rua porque eu dou bom dia para quem eu não conheço, né? Mas isso não é... Você quer ver uma coisa assim que me alegra o dia, Ione? Me alegra o dia, assim, é você ver alguém passar na rua assim e dar bom dia para outra pessoa. Reparem isso. Podem reparar, o rosto da outra pessoa se ilumina ilumina-se.
sabe? Porque a pessoa foi vista, né? Ela foi percebida. E isso, na minha opinião, é ser social. Então, as abelhas, né? Desculpem aí eu falar demais, que eu me empolgo às vezes, né? Realmente são os agentes transformadores, são mesmo. Porque a partir desse momento que você se dedica a cuidar de abelha, como eu falei, você se alimenta melhor, você vai buscar alternativas de fonte de alimento mais saudáveis, né? Fugindo um pouco da produção de agrotóxico, né? Você começa a plantar mais em casa, a parte da sua comida você não compra mais, você produz aqui. E é tão simples, você pega uma latinha de leite ninho enferrujada, jogou um pouquinho de terra dentro, jogou lá um pezinho de cebolinha e ele cresce. Então não tem desculpa para a gente não plantar parte disso, né? Mas eu não tenho terreno. Se vocês verem aqui o meu quintal, ele tem aqui 2 metros por 2 metros, né? Quem mora em apartamento tem lá a sacada, sempre tem um lugarzinho de você plantar uma 11 horas. Sempre tem, né? Basta a gente ter essa visão e querer cuidar um pouquinho mais do nosso entorno, né? Gerson, eu tô muito feliz. Me enviaram um comentário aqui falando, nossa, bem animada essa live. O cara é bem entusiasmado. Assim, você mostra mesmo que você é apaixonado pelo que faz. Isso sempre torna a conversa mais gostosa. Parabéns. E eu ia te perguntar, uma dúvida assim, talvez você escutar bastante essa dúvida, mas, bom, a organização chama Abelhas Sem Ferrão, né? E quando a gente pensa em abelha, a gente não pensa realmente em abelhas, tipo, sem ter ferrão. E necessariamente, quando a gente pensa em abelhas, são aquelas abelhas listradinhas. E aí vocês vêm chegando assim, falando que, olha, nem sempre todas as abelhas têm ferrão. Como assim? Tudo se define em processos evolutivos, né? Então, lá atrás, há 126 milhões de anos, existia lá um inseto ancestral, e esse inseto ele começou a evoluir e foi se ramificando essas evoluções, como todo animal é. Então, uma parte desse animal ancestral continuou tendo ferrão, e uma outra parte começou a ocupar um nicho ecológico em que a energia gasta para produzir uma toxina, um veneno, e manter um órgão, que é o ferrão, era um gasto energético desnecessário. E a natureza, o meio ambiente, ele é muito racional. Ele não desperdiça energia, né? Tudo é na busca do equilíbrio, né? Praga, por exemplo. Se tem uma praga no planeta Terra, se chama espécie humana. O que é praga que todo mundo chama de praga? A minha lavoura foi dizimada por uma praga de gafanhoto. É um gafanhoto que teve a sua população explodida por o meio ambiente estar em desequilíbrio, né? Então, não será jogando veneno, desequilibrando mais, que nós vamos resolver o problema, né? Então, é assim, vocês terem noção, no mundo inteiro, estima-se abelhas, né? De 20 a 30 mil espécies de abelhas no planeta Terra. E a gente só lembra de uma, aquela amarela com listrinha preta. Mas é de 20 a 30 mil. Só no Brasil, são aproximadamente 3 mil espécies de abelhas, entre sociais e solitárias. Só no estado de São Paulo, são aproximadamente 730 espécies de abelhas. E você, Yumi, só lembra de uma. Só em São Paulo são 730 espécies. Então, nesse grande universo de 20 a 30 mil abelhas, houve essas ramificações de comportamento. Algumas são sociais, vivem em enxames, né? Numa sociedade extremamente equilibrada, e outras evoluíram para outra forma de ocupar os nichos, né? Então, vou dar um exemplo de uma espécie solitária que todo mundo conhece, né? É uma abelha do gênero Xilócopa, né? É uma abelha preta, que parece um besouro enorme. Ela chega a fazer barulho quando voa perto de você, né? Aquilo é uma abelha solitária, né? É uma abelha tão importante que ela é a única espécie de abelha, um pequeno grupo de espécies de abelhas que conseguem polinizar o maracujazeiro, né? Porque ocorreu entre a planta e a abelha um processo coevolutivo, né? A flor do maracujá, todo mundo sabe, aquela flor linda, grande, né? Então, quando a abelha pequena vai na flor, lá embaixo, ela consegue tirar no néctar da flor. Ela visita, mas não poliniza a abelha pequena, né?
Como a mamangava, essa xiló, é uma abelha grande, quando ela vai na flor atrás do néctar, ela se suja de pólen nas costas, que ela é do tamanho exato que a flor precisa. Aí, quando ela vai numa outra flor, ela faz o que nós chamamos de polinização cruzada. Então, as plantas do gênero Passiflora, que são os maracujás, no Brasil tem dezenas de espécies, né, de maracujás, a planta evoluiu para esse pequeno grupo de abelhas. Então, se tem alguém aí que gosta de suco de maracujá, tem que falar obrigado para a mamangava. Se tem alguém aí que gosta de caipirinha de maracujá, tem que falar obrigado para mamangavas. Um outro exemplo também de abelha solitária, que agora começou a se descobrir, é um pequeno grupo de abelhas também, do gênero Euglossa. Euglossa vem do grego, né? Eu, verdadeiro, glossa, língua verdadeira, porque a língua dessa abelha, ela chega a ter 1,5 vezes o comprimento do corpo, é como se fosse um beija-flor dos insetos, né? Algo assim. E elas são eficientes na polinização das nossas orquídeas. Nós chamamos ela de abelha das orquídeas. E são preciosas, são gemas preciosas da natureza, porque elas têm cores metálicas. Então, é verde metálico, azul metálico, laranja. É uma coisa, joias da natureza. E eu conhecia, né, muitos orquidófilos, e quando viam essa abelha das orquídeas em seus orquidários, queriam matar essas abelhas pensando que eram moscas varejeiras, né? Mas não são. São abelhas que evoluíram para se tornar eficientes num determinado grupo de plantas. Se vocês repararem e lembrarem, normalmente as flores de orquídea são flores tubulares, em que o nectário da flor está lá na base. Então, uma abelha com a língua pequena não consegue acessar o nectário, entendeu? Então, existem esses processos coevolutivos que são extremamente interessantes. Quer ver uma coisa que foi recentemente descoberta? Vocês, quem está aí ouvindo, devem conhecer uma planta muito comum nessa época do ano, que é o manacá da serra. É aquela arvoreta, um arbusto que dá flor de 2 cores, rosa e branco. Muito usada em calçada, né? Se vocês repararem bem, a flor, quando ela abre branca e depois muda para rosa. Isso tem um motivo. É a planta sinalizando para o seu polinizador em qual flor que ela quer que o inseto vá. A abelha enxerga melhor o branco do que o rosa. Então, quando ela vê aquele monte de flor, ela sabe exatamente na flor que tem que ir. Lembra que eu falei há um tempinho atrás que se tem uma coisa que o meio ambiente e a natureza são racionais? Então, se eu posso ajudar alguém para ser mais assertivo, por que não fazer isso? Caramba, eu não tinha ideia disso. Vocês quer ver um outro número importante, falando de universo de abelha? Eu falei já de 20 a 30 mil, perdão, entre todas as espécies. E se a gente entrar agora nesse pequeno universo de abelhas sociais que vivem em comunidade, em enxames, no caso do Brasil, todas elas é o que nós chamamos de abelhas sem ferrão, que não é um termo 100% correto, né? O termo correto, precioso, preciso, seria abelhas com ferrão atrofiado. Lembra que eu falei do inseto ancestral que tinha ferrão? Então, esse ferrão, ele existia, ele foi simplesmente encolhendo, até perder completamente a função. E a analogia que eu faço com esse processo de involução, de encolhimento, é o nosso cóccix, que, segundo a teoria da evolução, é o resquício de uma cauda ancestral. É isso? Que foi encolhendo, e hoje só serve para doer quando você cai de bunda. Não serve para mais nada. Então, aquele ferrão das abelhas sem ferrão é algo assim, é tão pequeno, tão involuído, né, tão disfuncional, que não serve para nada. Daí o termo abelhas sem ferrão. Então, nesse universo de abelhas sociais com o ferrão atrofiado, olhem só que número importante. No mundo inteiro hoje, estima-se 400 espécies diferentes. 400. E essas 400 espécies de abelhas sem ferrão, elas geralmente ocorrem naquela faixa neotropical do planeta, né? É a linha do Equador, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, né? Mas ocorrem no globo inteiro essas 400 espécies.
E o número assustador é que você e quem está nos ouvindo agora somos responsáveis por 3/4 desta diversidade. Por quê? Porque aproximadamente 300 espécies dessas 400 estão e ocorrem naturalmente em território brasileiro. E, infelizmente, o povo brasileiro, quando ouve a palavra abelha, pensa em uma espécie que nem brasileira é. E conhece, ou desconhece, na verdade, toda essa diversidade biológica desse universo de abelhas, né? 3.000 no total e 300 sociais sem ferrão só no Brasil. Então, é um número muito significativo, na minha opinião, né? Porque eu estou falando que a abelha é importante, eu estou falando que a abelha é importante, eu estou falando que a abelha é importante, e é importante, mas como é que eu vou preservar um inseto, um bicho tão importante, se eu nem sei que ele existe? Ele não existe, como é que eu vou proteger? E é exatamente o que acontece com as abelhas no Brasil. Quando fala a palavra abelha, você ouve falar da apis, da apicultura, do apiário, dessa espécie que não é nativa do Brasil, ela foi inserida aqui em momentos diferentes de nossa história, mas não é uma espécie nativa do Brasil. E só no Brasil, espécies sociais são 300. Não tem alguma coisa esquisita? Você quer ver outra coisa, a informação extremamente esquisita? Quando eu bati, eu falei, não é possível isso, né? O segundo inseto mais estudado no planeta é uma abelha. Essa abelha é do gênero Apis. É o segundo inseto mais estudado no planeta. Só perdem para as drosófilas, que são aquelas mosquinhas da fruta. Então, o segundo inseto mais pesquisado, estudado no planeta, é uma abelha. E só no Brasil nós temos 300. Dessas 300 espécies sociais sem ferrão, eu garanto a você que mais de uma centena de espécies não tem uma linha sequer de estudo ou pesquisa acadêmica. Tem lá quem descobriu, o nome que deu e mais nada. Então, você não sabe o impacto ecossistêmico que aquela espécie causa naquele bioma que ela ocupa, o tipo de própolis que ela produz, quais são as flores que ela visita, qual é a importância desse polinizador nesse grupo de plantas. Então, tem tanta informação que se precisa alcançar e que no Brasil, infelizmente, isso não é feito, né? Então, eu costumo brincar assim para os jovens que se aproximam em palestras, né, e falar assim, vocês querem ganhar dinheiro? Façam farmácia e estudem própolis de abelhas nativas. Porque é um ramo, é um segmento, é um campo de pesquisa extremamente vasto e pouco trabalhado, né? Nós temos, inclusive, espécies de abelhas que produzem pólen específico, resinas específicas, própolis específicas, que já estão sendo exportadas e outros países já estão criando remédios, patenteando esses remédios com a matéria-prima brasileira. Sabe por quê? Porque no Brasil a gente não conhece, ninguém fala disso, né? Então, esse nome SOS, Abelha Sem Ferrão, a origem dele, a base dele, a intenção dele, não é propriamente você resgatar aquele enxame que está em risco iminente de morte. O enxame estava na árvore, vamos lá resgatar, SOS, Abelha Sem Ferrão. Nós também fazemos isso. Mas esse SOS é muito mais para tirar esse véu de escuridão sobre o assunto abelhas brasileiras, que ninguém sabe. Aí eu vou repetir para você. Como é que eu vou proteger um bicho se eu não sei que ele existe? Então, esse é o trabalho que o SOS faz de educação ambiental com abelhas nativas do Brasil. E é um trabalho que eu já estou parabenizando e já estou amando, e acho que o pessoal também já está... Uau! Uau! Essa é uma pergunta que me fazem muito, né? Gerson, como é que eu faço para ajudar? É o que eu acabei de falar. A melhor forma de você preservar, conservar e ajudar a abelha é simplesmente falar de abelhas. Elas existem, elas estão entre nós e elas precisam muito da nossa ajuda. Sabe, Gerson, você estava falando um negócio e me veio essa dúvida, uma dúvida pequena. Todas as abelhas brasileiras, então, elas não têm ferrão, ou, aliás, têm esse ferrão atrofiado, é isso? Não, é aquilo que eu falei com você. No mundo é de 20 a 30 mil, geral, com ferrão e sem ferrão, social e solitárias. No Brasil, é aproximadamente 13 mil abelhas, né? No geral, sociais, não sociais, com ferrão e sem ferrão. E desses 3.300 abelhas sociais têm o ferrão atrofiado e 2.700 são outras espécies de abelhas solitárias e que, no caso de abelhas solitárias, as fêmeas têm ferrão
e os machos não. Então, aquela abelha do maracujá, aquela pretona, a fêmea, que é negra, que é preta, ela tem ferrão, o macho não tem. E essa é uma espécie que eu sou tão apaixonada nela, que ela nos deu assim, uma grande prova de não sermos racistas, né? Que, como eu falei, a fêmea ela é completamente negra, os olhos são negros, ela chega a ser meio azulada, sabe? E o macho, ele é amarelinho de olho verde. Que coisa mais lindinha do que isso? Que é prova que cor não quer dizer nada, né? Gente, eu tenho um pavor dessas abelhas, assim, que... Não sei se foi em Mariporã, mas lá tem muito... Mariporã, Minas Gerais, né? Que eu Só não me fala em Atibaia, pelo amor de Deus. Coitada cidade, gente. Deus. Ai. Então, mas é assim, esse pânico que nós temos de abelha também é uma coisa que foi nos colocada na cabeça, né? É aquilo que eu falei no início lá. É o urso correndo do mel, é notícia, foi atacado por abelha, o cachorro morreu, não é assim? Então, tudo que você ouve falar, geralmente, é de perigo. Então, você cria realmente aquela coisa assim de ter medo, de ter uma certa aversão, e isso é normal, né? Não é anormal. Mas o que eu falo é, para você proteger, preservar, conservar, ajudar a preservar a abelha, você não precisa criar a abelha, né? Eu até brinco muitas vezes que isso é um sentimento humano, né? Um sentimento horrível, né? Que eu aprendi a odiar, né? Que é aquele sentimento de posse, sabe? O meu carro, o meu jardim, as minhas plantas, a minha abelha. Então o cara lá compra a abelha dele, coloca no carro dele, leva para a casa dele, para polinizar o jardim dele, as flores dele, né? Assim, tudo é dele. Aí quando ele solta a abelha, que iriam nas flores dele, as abelhas vão na flor do vizinho, na flor da rua, né? A abelha é um ser livre, né? Então, a abelha não pertence a mim ou a você, a abelha pertence a todos nós. E você pode muito bem, se você quiser ajudar, não precisa ter a caixa na sua casa. Você pode muito bem cuidar daquele enxame que está na árvore na sua rua. E quando você vê alguém lá tentando judiar daquele enxame, pensando que é um inseto ruim, do mal, que nem deveria fazer isso mesmo se fosse, você vai lá e explica porque você conhece a informação. Olha, não faça isso aqui é uma jataí, né? Uma abelha extremamente legal. O remédio, o mel dela é um remédio. Isso é uma história legal até de falar, né? Dentro desse pouco estudo que nós temos, o mel de uma espécie, a Tetragonista angusto, a mais comum que nós temos no Brasil inteiro, é a jataí, é uma abelha de 4, 5 milímetros, ela voando parece a sininho do Peter Pan, igualzinho. Já foi comprovado que o mel dessa abelha, o mel, não é nem o próprio, né? Tem propriedades fúngicas e bactericidas até mais potentes que a penicilina. Só que ninguém fala sobre isso, né? Os antigos curavam conjuntivite, que antigamente se chamava de dor d'olhos, pingando mel de jataí. E a conjuntivite é uma doença de fundo bacteriano, é uma bactéria. Então, os antigos já curavam pingando mel de abelha nativa. Hoje, quando a gente pega a conjuntivite, vai no oftalmo, ele faz o quê? Tira o óculos, dois colírios, arde para dedéu. E uma semana você tá bom, não é assim? O mel de jataí, você vai ficar curado em 3, 4 dias, mas só que vai arder para dedéu também. Ai. Gerson, e você estava falando assim, a gente está falando muito de abelhas nativas, né? E eu queria te perguntar se, bom, pelo menos ao longo da minha infância, talvez seja porque eu só notasse realmente essas abelhas, porque aquelas coisas que a gente não tem conhecimento, às vezes a gente não nota e realmente acha que nunca viu, quando na verdade viu um monte. Mas na minha infância eu sempre separei abelhas em 2 tipos. As abelhas amarelinhas, com ferrão que picam, e as abelhas que gostam de cabelo, que é aquelas pretas, que todo mundo que tem cabelo grande morre de medo, mas sai correndo, prefere tomar 3 ferroadas na bunda, mas não chega perto das abelhas que grudam no cabelo. E aí, eu me pergunto muito isso, porque eu sempre vi muito essas abelhas amarelinha e pretinha, e eu me pergunto, na verdade, hoje, sabendo que elas não são espécies nativas, ou como não vieram, assim, não são brasileiras, e vieram de outros lugares, por que tem tantas dessas abelhas no Brasil, então? Então, essa abelha que ferrou, a amarela e pretinha, com listrinhas pretinhas, do filme B-Movie, né? Ela realmente é exótica. Ela foi introduzida no Brasil
em épocas diferentes de nossa história. Brincamos, inclusive, que é o nosso primeiro caso de racismo, né, provado e comprovado. A primeira leva de abelhas do gênero Apis veio do continente europeu, a gente chama normalmente de abelhas europeias, né? Elas ferroam, só que eram extremamente mansas, né? E elas foram trazidas para o Brasil por volta de 1860 por grupos religiosos que, nessa época, catequizavam índios no Brasil, né? Então, não trouxeram a abelha para cá por causa de açúcar, que já tinha plantação de cana-de-açúcar nessa época no Brasil, né? Trouxeram essas abelhas por causa da cera, para a produção de cera, para poder fazer vela, para poder fazer missa. Mas espera aí, se no Brasil tem tanta abelha, né, e os índios conhecem todas elas, e esses padres conviviam com índios, a gente pode quase que garantir que que esses padres também conheceram, pelo menos algumas espécies de abelhas nativas, né, que também produzem cera. Se aqui tem abelha que produz cera, por que trazer a abelha da Europa para cá em 1860? É que, assim, a abelha do gênero Apis, essa Apis europeia, ela veio de um continente em que o clima é temperado. E no Brasil, o clima é tropical, né? Os dois gêneros de abelhas, tanto Apis como Melípona, produzem cera branca. As abelhas, elas chegam numa faixa etária específica, as operárias, né? Então, elas são hiperalimentadas com mel, elas desenvolvem glândulas seríngeas no abdômen e começam a produzir placas de cera branquinha. Os dois gêneros de abelha. Só que na Europa, como o clima é temperado, a inserção de própolis nessa cera é menor, porque lá tem menos fungo e tem menos bactéria que no Brasil. Aqui no Brasil, as abelhas nossas colocam muito mais cera, muito mais própolis na cera, porque aqui o clima é temperado, muito mais fungo, muito mais bactéria. Então a cera das nossas abelhas fica muito mais escura. Então os padres viram cera branca, cera escura. Eu quero para fazer vela. Cera preta, impura. Não serve para fazer vela, para fazer missa. E quando nós julgamos algo ou alguém pela cor, racismo, né? E a outra leva de espécie de abelhas no Brasil, do gênero Apis, aconteceu em 1953, em que o governo brasileiro resolveu aumentar a produção de abelhas europeias, que quando foram soltas no Brasil, elas só se adaptaram nos estados do Sul e parte de São Paulo, porque o clima é mais parecido com o clima europeu, mais frio, né? Então elas não se espalharam indefinidamente pelo continente europeu. Aí, em 1953, um geneticista chamado Kerr, né, de mineiro de Uberlândia, que também já faleceu, ele foi contratado, como eu falei, e trouxe para o Brasil umas 20 e poucas caixas dessa abelha do gênero Apis, só que da África, extremamente produtoras de mel, só que bravas pra caramba, né? E chegou aqui em São Paulo, numa cidade do interior de São Paulo, e reza a lenda também que alguns estagiários deixaram os zangões escaparem da contenção, né? Reza a lenda, não se sabe se isso é fato, tá? E esse zangão encontrou princesa da europeia que estava na natureza e houve um cruzamento. É como se fosse um dálmata e um pastor alemão. Dois cães, né, da raça, são canídeos, né, que cruzam entre si, que formam uma espécie terceira, um vira-lata, né, um mestiço, né, um cruzamento, enfim. Então, essa abelha hoje que dominou tudo, que os americanos chamam de killer bee, é uma espécie, é um cruzamento dessa abelha que veio da Europa com essa abelha que veio da África, ok? Então, ela é muito produtora de mel, só que é muito brava, né? Muito brava. Entendeu? A dúvida? Perfeitamente. A pergunta era essa, que eu divaguei um pouco agora. Era isso mesmo. Aprendi a Era isso mesmo? Caramba, eu não sabia. E escuta, Gerson, a gente tem ouvido desde um tempinho para lá, acho que vai fazer aí uns 10 anos, ou pelo menos 5, a gente sabe, de que muita gente por aí tem falado que, ou tem se atentado para o fato de que as abelhas estão sumindo. E se as abelhas sumirem, tchau pra gente, basicamente, né? Assim, ou tchau pra maioria de nós. Quem não tem dinheiro é tchau mesmo, e é isso aí. E eu estava pensando como se dá, assim, porque eu penso muito que quando alguma coisa, quando a mídia começa a alertar para alguma coisa, é porque algo de alguém rico está prejudicado, certo? Porque se caso contrário, a mídia não vai falar muito, não vai fazer barulho. E eu estava pensando nisso, talvez
esse alarme todo seja porque essas abelhas europeias, africanas, são muito usadas por aí, estavam sumindo. E eu me veio a dúvida, estão sumindo também, estão em extinção também as abelhas nativas? Claro, né? Claro que sim. Tudo veio à tona, toda essa percepção de diminuição da população de abelhas, de polinizadores, se deu alguns anos atrás, né? Tudo começou lá nos Estados Unidos, né? Que dependem muito da apis para a polinização, né? Lá a indústria, a apicultura lá é bastante forte, rotativa, extensiva, de grande volume, de escala, né? Percebeu-se que as abelhas estavam fortes de manhã e à tarde o enxame tinha lá 10%, 20%, 40% da sua população que tinha na manhã. Então se levou e deu-se o nome a isso de DCC ou CDD, eu nem lembro direito, que mais ou menos é assim, desordem, desaparecimento da colônia, né? Disaster, colony, disappear, alguma coisa assim, né? Eu não falo inglês, mas é mais ou menos assim, que era mais ou menos isso. Tinha um enxame legal, bombando muita abelha, de manhã, à tarde estava lá, um enxame fraquinho já. E começaram a fazer pesquisas, e o que se descobriu é que tinha um componente, né, num veneno, muito usado no Brasil, inclusive. Infelizmente, muitas prefeituras do interior usam isso para fazer capina química na cidade, é um crime isso, né? Só que é assim, aquela falta de conhecimento. Esse veneno ele é um herbicida. Herbicida mata erva. O que mata inseto é inseticida. Então, nunca iriam imaginar que o herbicida causaria isso. E o que se descobriu é isso. Que nesse herbicida, chamado Roundup, mata-mato, né, tem um componente que diminui as sinapses cerebrais das abelhas. Então, as abelhas saíam de casa de manhã e esqueciam onde moravam. Alzheimer em abelha. Ok? Só que isso é um veneno, né? Nós temos centenas dele no Brasil, muitos deles inseticidas, herbicidas, fungicidas também incomodam a abelha. Só que, novamente, todo esse volume de informação que se tem recorre sobre a apicultura, a criação de abelhas do gênero Apis. Ninguém fala sobre as abelhas nativas porque ninguém conhece. Então, o desastre ele é muito maior. Algum tempo atrás, bombou aí nas mídias sociais, um caso aconteceu nos estados do Rio Grande do Sul, lá, 50 milhões de abelhas morreram, né? Morreram e contaram aquelas abelhas que estavam em apiário e em caixas. E as abelhas que moram na natureza, que ninguém contou. E as abelhas nativas, que ninguém contou. E as abelhas que moram no chão, que ninguém contou. Então, se tem uma palavra que a gente pode aplicar na meliponicultura ou dentro desse universo de abelhas brasileiras, a palavra é diversidade. Nós temos abelhas que fazem ninhos em árvores, nós temos abelhas que constroem seus ninhos, nós temos abelhas que fazem ninho no chão, nós temos, sabe, são diversas possibilidades. E quando você joga veneno numa plantação, esse veneno ele não vai embora, como algumas pessoas dizem, né? Ele vai embora pelo vento, ele vai embora pela chuva, ele penetra no lençol freático. Já tem até estudos que no próprio néctar de flor já tem veneno também. Então, é um crime o que nós estamos fazendo, que é uma coisa assim meio esquisita de você pensar, né? Uma coisa assim, não é conivente com a inteligência humana. Então, para produzir alimento, eu tenho que usar um veneno que mata a abelha e que poliniza o alimento. Tem lógica isso. Pois é. E por falar em crime, Gerson, a gente tem acompanhado aí desde um tempo para cá, né? Uma liberação absurda de um retrocesso, né? De veneno mesmo, né? Todas as toxinas que antigamente eram barradas e aí, né? Por motivos de certos governos assumiram e se liberou assim uma quantidade absurda de agrotóxicos mesmos, né? Inseticidas, coisas que não são usadas, talvez são proibidas em muitos países, sobretudo os países, entre aspas, desenvolvidos. Mas aqui se libera muito. Como é que fica a situação agora dessas abelhas
E agora pode ser generalizado mesmo, das abelhas no total, com esse aumento aí do uso de agrotóxicos que antes eram barrados, e se eram barrados tinham um motivo, né? E tem algum estudo, vocês estão acompanhando como é que está a condição das abelhas? Estudos tem, né? Só que hoje no Brasil a gente vive num clima completamente polarizado, né? Com muita informação falsa, enfim. Tudo que você tenta falar é contestado, tudo que é contestado você quer contestar de novo, enfim, né? Estudo tem, só que o que falta para a gente é ter a calma e a tranquilidade de entender isso e aplicar isso na nossa vida. O grande problema hoje que eu vejo é humano, né, querer manter o seu modo de vida com esse modelo de agronegócio. Isso não é mais compatível, não tem mais como, né, você levar isso adiante. O que eu percebo hoje é que se quer ganhar muito dinheiro rapidamente, né, de uma maneira desenfreada. Uma outra coisa importante também que nós temos que entender é que 73%, se eu não me engano, de todo o veneno, isso é quantidade, é volume, usado no Brasil, é para 5 cultivares. Algodão, cana, laranja, soja, milho, aí tem algodão, 6. Isso aqui, 6, alimenta o povo? Quem é que come tanto algodão, tanta cana, tanta laranja? Ninguém come isso, né? Quem é que enriquece com isso? São os grandes latifundiários, né? Se você pesquisar um pouquinho mais, você vai ver que está lá a classe política novamente envolvida. Os grandes latifundiários são deputados, são senadores, tem lobistas muito poderosos, né, muito próximos, nos níveis de poder da República, enfim. Né? Nós sabemos que a bancada ruralista é muito forte, tem muita grana. Né? Então, o que nós temos que fazer, é isso que eu sempre falo em palestras, é que nós temos que agir como abelha. Não mais como humanos, né? Por quê? Porque o mercado, né, ele é definido por nós. Se nós agirmos como um enxame, como abelha, falar assim, eu não quero mais tomar milho transgênico na cerveja. Se todo mundo parar de comprar cerveja com milho transgênico, o que a indústria vai fazer? Vai se adaptar. Vai parar de fazer aquela porcaria e fazer alguma coisa que o mercado consumidor queira consumir. Só que nós, infelizmente, vou voltar lá atrás, né? Quando eu falei de plantar um pé de tomate numa lata de leite ninho. Para nós ainda, é muito mais fácil você entrar num carro, queimar combustível fóssil, ir até a feira e comprar um quilo de tomate cheio de veneno. Infelizmente, é assim. Então, o que a gente não pode nunca se enganar, Yumi, é que para nós mudarmos alguma coisa, o nosso modo de vida, de usar, de usufruir, ele precisa ser mudado, alterado, adequado. Eu não estou dizendo aqui para ninguém ser aqueles, como me chamam muito, né, de eco-chato, né? Eu não vou ter carro mais. Não é para você nunca ter carro, é para você usar menos, andar mais, usar mais bicicleta, né? Você consumir, optar por comer comida sem veneno. Não é verdade? Então, são opções que nós temos que fazer, né? E com certeza nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto, né? Para poder melhorar o mundo, melhorar a nossa herança. E o que eu vejo também é que nem todo mundo acredita nisso, né? Todo mundo fala assim, mas não faz mal, eu não morri ainda. Mas não é assim. É o que nós chamamos, né, na biologia de efeito secundário. Tem inseticida que você joga no inseto, ele morre na hora, não tem? Tem outros níveis de inseticidas que o bicho vai morrer daqui a um mês. São esses efeitos secundários que eu falo. E no caso de veneno, muitos deles têm capacidades acumulativas, né? Eles vão se acumulando no nosso organismo e depois de um tempo você está com câncer. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu participei de algumas reuniões da criação do Fórum Paulista de Combate aos Agrotóxicos, né? E em algumas palestras que foram apresentadas lá, tem números estarrecedores, né? Então, você pega lá, por exemplo, uma região como Ribeirão Preto, você tem lá um gráfico, né? No slide, na parede, com o aumento da quantidade de veneno que foi usada naquela região, naquela micro-região, num período de tempo. Aí depois você pega um outro gráfico do mesmo período, na mesma micro-região, com o número de casos de cânceres, né? É igualzinho a curva.
Quanto mais veneno eu uso, mais cânceres eu vou ter, sabe? Então, mais claro que isso, só se pegar o cara pela cara e dar um papo na orelha dele e falar assim, ó, tá vendo aqui, meu amigo? Olha, abre a mente, pensa diferente, sai do quadrado, né, mano? Deixa a sua mente aberta, né? Mas é mais ou menos isso. Tá vendo? Eu não falei que não ia falar só de abelha? É impossível não falar mesmo. Ah, lembrei agora. Você também perguntou de uma abelha pretinha que enrola no cabelo. Essa abelha, ela é nativa, sim. Só que a abelha pretinha que enrola no cabelo são mais ou menos umas 40 espécies diferentes. Só que a maioria de nós pensa que é uma espécie só, que na maioria do Brasil a gente chama de arapuá. No Rio de Janeiro a gente chama de abelha cachorro. Essas espécies que têm a mania de enrolar no cabelo como modo de defesa, também têm uma explicação. Como eu falei, essas 300 espécies de abelhas sem ferrão no Brasil, elas evoluíram e o ferrão foi atrofiando. Mas dependendo do nicho e da estratégia que elas adotaram para se manter viva como espécie, elas desenvolveram técnicas de defesa diferentes. A grande maioria se esconde de você. Ela vê um barulho, um movimento, para. Então você não vê. Algumas espécies, como o arapuá, que enrola no cabelo, a justificativa disso é que os grandes predadores dessas espécies são pequenos mamíferos. Coatis, micos, né, alguns primatas menores, né, que têm o corpo coberto de pelo. Então, para uma abelha, todos nós somos primatas. Usando óculos ou não, tendo cabelo, tudo tem pelo, eu vou me enrolar porque é a defesa que eu tenho, entendeu? Então, é uma forma de se defender que elas têm. Legal? Nossa, eu achava muito que era efeito placebo, assim, que o pessoal falava que... outra coisa. Tem um santo remédio para quando a abelha enrola no cabelo da gente. É uma invenção chinesa muito antiga, chamado pente. Não precisa mais esmagar, não precisa matar. É só pentear e sair de perto. Porque é assim, a abelha que ferroa e a abelha que enrola no cabelo, elas têm dois comportamentos muito parecidos, que quando a primeira guarda vem, pica ou enrola no cabelo, ela faz isso e deixa uma marca química em você. Nós chamamos de feromônio. É tipo assim, vai lá que o macacão tá lá, entendeu? Então deixa uma marquinha de cheiro. Então, se você for picada uma vez, corre, sai de perto, se afasta. Se você teve a abelha enrolando no seu cabelo, pega um pente e se afasta, e tira a abelha. Porque se você não sair de perto, você vai tomar uma picada, 2 picadas, 4 picadas, 8 picadas, 16 picadas, e com a abelha sem ferrão que enrola no cabelo é o mesmo comportamento, é um comportamento de defesa. Legal? Vixe Maria, gente! Ó, eu vou passar para as perguntas do pessoal. Gente, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Quem não estava acompanhando antes os papos da quarentena, a gente tem um esquema assim que às vezes a pessoa quer perguntar usando a voz, perguntar oralmente, né? E aí deixa o nome, que a gente vai seguindo assim a ordem, aí ninguém fala antes de ninguém. Então, a Francisca tinha feito uma pergunta lá no comecinho do papo, quando você estava falando das meliponas, e ela perguntou se todas as abelhas nativas são do gênero melipona. É melipona, né? Isso. É assim, existe uma classificação anterior à melipona, que são as meliponines. Então, todas as nativas são meliponines, da família Meliponine. As melíponas, ou as meliponas, nós chamamos, são as abelhas maiores. E tem as não melíponas também, que nós reclassificamos agora como trigoniformes, né? Então, por exemplo, a arapuá, o gênero dela é Trigona spinips, né? Então, dentro desse grande grupo de meliponine, isso é dividido em 33 gêneros. Um dos gêneros é melípona e os outros são trigoniformes. Por exemplo, a jataí, que é a espécie mais conhecida, o gênero dela é Tetragonisca. E tem cada nome maravilhoso. Por exemplo, Nanotrigona testaceicornis. Temos a Friesella chirotica, a Listrimelita limão. Nós temos cada nome fantástico. Ai, ai. Ó, e se eu falar para vocês que nós temos, inclusive, brincando agora, Yumi, você acredita em dragão? É sério.
Eu acredito. E provo. Qual é o conceito básico para um bicho ser considerado dragão? Voar e cuspir fogo. Então, se o bicho voa e cospe fogo, é um dragão, não é isso? Ou não é? É isso. Então, nessas quase 300 espécies, nós só temos uma espécie de abelha, né, que ela pode nos causar algum tipo de problema de saúde. Porque ela se defende, não é se escondendo, não é picando e não é enrolando em cabelo nenhum. Ela se defende cuspindo, secretando por glândulas mandibulares um ácido fórmico muito poderoso. Sabe a formiga de fogo? Aquela aqui do jardim que pega no pé? Então, esse ácido chega a ser até 7 vezes mais poderoso, mais potente e causa queimadura se você não lavar rapidamente. Ou seja, essa abelha ela cospe fogo e voa. Dragão existe e é uma abelha nativa do Brasil. O nome dela, popular, é chamado de tataíra, né? Tataíra é uma palavra de origem guarani. O tatá, lembra do boi tatá, o boi de fogo, né? Então, tatá em guarani é fogo e ira em guarani é abelha. Então, tataíra, abelha de fogo. Dessa você não sabia? Não, não sabia. Inclusive, me veio uma dúvida também, mas eu vou perguntar depois que o pessoal perguntar, assim, para não ir na frente de ninguém. Mas eu gostei dessa frase, dragão existe, eu posso provar, vai ser o título da gravação que eu for pro YouTube, se você autorizar, é claro. Ó, claro. O pessoal da Casa Amarela tá perguntando se você acha que se não tivesse sido introduzido a apis africana, se a gente teria um número maior de abelhas nativas, né? Eu creio que ele perguntou isso pela questão de competição e tudo mais, porque geralmente a gente tem esse problema aqui no Brasil com espécies exóticas, né? E as nossas nativas... Então, essa é uma pergunta muito recorrente, né? Eu também queria agradecer ao pessoal da Casa Amarela, que eu vi que eles compartilharam a live de hoje, né? Bem legal, obrigado mesmo. Então, essa é uma pergunta que me fazem com muita frequência, é uma pergunta bastante... Não é difícil de responder, ele é até fácil, só que ela não pode agradar a todos, ela não vai agradar a todos, né? Por exemplo, a apicultura no Brasil é uma atividade comercial grande, extensa, milhares de famílias dependem hoje desse inseto para sobreviver, né? E esqueçam, nós nunca mais vamos conseguir tirar por completo, né, a abelha do gênero Apis das Américas. Isso não vai fazer mais, é impossível, né? Não se consegue fazer mais isso. Mas ela sim compete com as nossas, né? Então, só de ver. Então, você vê lá, por exemplo, um pé de pitanga florido. Então, você vê lá um monte de jataí, um monte de mandaçá e um monte de apis. Se você tirasse a apis dali, daquela visitação, teria mais néctar para as espécies de abelhas nativas. Então, com certeza, eu teria mais abelhas nativas. Então, elas competem sim. Há quem fala que elas visitam a floração em horários diferentes, que visitam planta diferente. Eu não acredito nisso, né? Falam também que a apis é importante polinizadora para cultivares exóticos, laranja não é nativa, café não é nativo. E aí eu respondo, para cada cultivar exótico que nós temos no Brasil, nós vamos ter pelo menos 10 espécies de abelhas nativas que vão fazer a mesma coisa, né? Em substituição à abelha apis. Fora que a abelha apis, ela não disputa só com outras abelhas, ela disputa com a fauna. Porque aquele oco de árvore em que o ninho de apis se instalou, ele poderia estar sendo morado por um casal de tucano, um casal de arara, outra espécie de abelha nativa, uma família de saguis. Ou seja, claro que ela disputa sim, né? Só que, como eu falei lá atrás, independentemente dos agentes que nós colocarmos nesse meio ambiente, a natureza ela tem uma força extremamente poderosa, que é a força de buscar sempre o equilíbrio, né? Então, vai chegar um momento, se a gente investir bem, né, e proteger bem as nossas variedades de abelhas, isso tudo vai se equilibrar, né? Ok? Incrível, incrível. O André está perguntando trigona, tetragona, qual a origem desses nomes? Parece tudo uma coisa, uma mesma coisa. Outro dia eu estava falando sobre isso numa palestra, né? Aí um biólogo lá falou que isso aí são pessoas que definem a espécie, ou uma nova espécie, que
que definem um nome. E geralmente tem a ver com alguma coisa. Lembra que eu falei lá da euglossine, euglossa, do grego, eu verdadeiro? Lembra que eu falei agora da tataíra, esse nome popular, né? Tem um outro gênero de abelha também, que é a Nogueiraps, alguma coisa assim, um gênero. Aí eu falei assim, esse aqui com certeza o sobrenome do descobridor era Nogueira, né? Porque ele deu o nome dele para aquele gênero descoberto por ele. E tem algumas coisas que ajudam também. Por exemplo, nós temos a Melipona seminigra, né? Esse é o nome de um gênero, de uma espécie de abelha. É Melipona, porque ele é do gênero Melipona, e seminigra, porque ela é meia negra, ela é meio escura. Então, alguns nomes vão ajudando. Nós temos uma espécie muito linda em São Paulo, na cidade de São Paulo, de Mata Atlântica, que é a Melipona quadrifaciata, que nada mais é do que a mandaçaia. Esse quadrifaciata deriva dela ter 4 listras amarelas no abdômen negro. 4 listras, entendeu? Então, é que eu falo. Eu quero começar a cuidar de abelha. Ótimo, maravilha, coraçãozinho meu para você, que vai ajudar demais o planeta e as futuras gerações. Mas não se engane, precisamos estudar. Temos que entender, né? A analogia, novamente, que eu sempre uso, se você, Yumi, você ganhar um cachorro lá, sei lá, um dog tibetano, você vai fazer o quê? Literatura. Ele gosta de velho, come criança, tem que passear 3 vezes por semana. Não é assim que você tem que fazer? Com abelha não é diferente, né? Com abelha é a mesma coisa. Eu resolvi cuidar de abelha. Então, eu vou ter que estudar um pouco sobre aquela espécie ou aquelas espécies que eu escolher cuidar para entender as necessidades delas, né? E os gostos delas, né? Como é que ela se comporta, né? Então, tem abelha que vai enrolar no cabelo, então essa você não vai poder ter cachorro perto, criança perto, não é isso? Mas tem abelha que se esconde, então essa você pode ter na sacada do seu apartamento, sem problema nenhum, entendeu? Então, tudo é conhecimento, tudo é informação. Cara, que legal. Olha o caso amarela. Maravilhosos, maravilhosos. Eu tinha uma dúvida também a respeito dessa divisão que a gente faz de nomenclatura. Eu não sei se é a mesma coisa, por isso que eu vou te perguntar. Abelha e vespa são a mesma coisa? Não, eu costumo brincar assim. Lembra novamente daquele ancestral em comum? Que era o mesmo bicho que dali virou vespas, abelhas e formigas. Então, houve essa ramificação. Então, todas elas são primas. Nas abelhas, houve essa diversificação também, para solitárias e sociais, né? Formiga, a mesma coisa, com vespa é a mesma coisa. Então, elas são primas. Uma pergunta que me fazem muito, como é que eu sei que é abelha e como é que eu sei que é apis? Tem uma dica visual que eu dou muito para as pessoas, né? Que é com relação à morfologia. Se vocês repararem bem, a vespa ou o marimbondo tem a cinturinha fina. O abdômen e o tórax são espaçados, né? As abelhas não, já são juntinhos. Ou seja, tem cintura fina, é vespa, não é abelha. Entendeu? Legal? Isso ajuda. Uma outra curiosidade também dessas duas primas distantes é que nós podemos afirmar categoricamente que as abelhas são veganas. A abelha é vegana. Tudo o que ela usa vem do reino vegetal. Pólen de flor. Mel, proveniente do néctar. Resina, o próprio resina de árvore. As vespas, elas são carnívoras. Ok? Então, elas se alimentam de outros insetos. São insetos extremamente importantes porque eles são controladores biológicos de outros insetos. Quer um exemplo? Vamos pegar novamente lá o maracujá, a mamangava, né? Que tem essa relação coevolutiva muito interessante. O maracujazeiro, os passifloras, eles têm uma incidência muito grande de lagarta, não é isso? Meu pé de maracujá lotou de lagarta, destruiu, não é assim? Quem controla a lagarta? A vespa. Aí tem aquela pessoa que no seu sítio tem lá um pomar de maracujá, enche de lagarta, aí quando ele vê o ninho de vespa, ele manda tacar fogo. Não é? Realmente, realmente. Eu conheço um monte de gente que adora borboleta e tem medo de lagarta.
Esse pessoal é engraçado. Ou tem gente que odeia mosquito, mas mata a lagartixa, né? Então Aranha, né? Aranha. Ah, meu bairro está infestado de Aedes. Aí você não pode ver uma teia de aranha na casa dele que joga veneno na aranha. Não é isso, gente. Tem que aprender e entender, né? A maioria, vou voltar no início novamente, a maioria dos insetos aracnídeos são extremamente importantes à espécie. Nos ajudam demais. Quer ver um outro bicho extremamente malquisto e mal visto, porque é vetor de doença e tudo mais, só que é extremamente importante em muitas coisas? Morcego. Morcegos são polinizadores, dispersores de sementes, controladores de outros insetos. Não é isso? E nós fazemos o que com o morcego? Meu Deus do céu, o Batman chegou. Não é assim? O que a gente tem que entender é isso. Se o meio ambiente está descontrolado, não vai ser desequilibrando mais que a gente vai resolver. Nós temos que entender a questão, entender o que está acontecendo para poder resolver. Hoje mesmo uma senhora me ligou perguntando, Gerson, tem abelhas entrando na minha casa, o que eu faço? É simples, você tem que entender o que leva uma abelha a entrar na casa de um humano. Se você fosse uma abelha, você ia querer entrar na casa de um humano? Ninguém. Se eu fosse uma abelha, eu não ia querer. Ela está indo lá em busca de alguma coisa. Normalmente é recurso. Ou seja, tem açúcar disponível. Tira o açúcar, a abelha não vai entrar. Não é verdade? Tudo é entender, né? O que está acontecendo, ter esse olhar mais crítico, que eu sempre falo, sair do quadrado da caixinha, dar 2 passos atrás e olhar e observar melhor, né? Nunca jogar veneno foi uma boa solução. E agora nós estamos descobrindo a duras penas que nós fizemos mal demais ao planeta, né? Pois é. A Casa Amarela deu uma dica também para diferenciar da presença ou não da corbícula. Eu não tinha ideia do que é. É uma forma. Corbícula, para quem não sabe, é uma estrutura que as abelhas têm no terceiro par de pernas, né? É como se fosse a mochilinha dela, sabe? Então, é uma estrutura bem peluda que elas conseguem grudar, né? Pólen, conseguem grudar resinas, né? O néctar não, o néctar elas trazem dentro do abdômen. Caramba, genial. Para a gente não estender muito mais, eu vou te fazer mais uma pergunta, Gerson. Se ninguém tiver mais uma pergunta, não sei como é que está o seu tempo também, mas é com respeito, porque eu não sabia que existia um negócio de resgate de enxame. Nunca soube disso, eu fui descobrir com vocês. E aí eu queria saber, assim, quando é que a gente sabe que o enxame uma colmeia tá ameaçada, quando é que a gente sabe que temos que chamar alguém para ajudar, para resgatar, e principalmente, assim, talvez como é que faz esse resgate, assim, eu me pergunto agora, eu fiquei um pouco curiosa. Esse também é um assunto bem polêmico no meio, né? Que vai muito daquele olhar do humano, e isso é muito individual. E também entra muito aquele sentimento de posse que eu te falei. Então, tem alguns casos, por exemplo, que a pessoa olha um enxame no muro e fala assim, o muro não é o local ideal, eu vou tirar do muro para colocar numa caixa, que é madeira, um elemento natural que ela vai ficar mais confortável. Isso é verdade? É verdade. Eu recomendo? Não. Por quê? Por 2 motivos básicos. O primeiro dele é legal, né? Existe uma resolução brasileira que rege, por exemplo, o estado de São Paulo, que não tem uma lei federal, a resolução CONAMA 346 de 2004, que todo criador de abelha tem que ter na ponta da língua. Mas também tem uma lei federal de 98 que trata da fauna brasileira, né? Que no seu artigo 5º fala que a remoção de enxames da natureza é crime ambiental, porque as abelhas são animais silvestres, né? E sendo crime ambiental, sendo pego em flagrante, é inafiançável, você vai direto para a cana, o chilindró, né? Então, remoção é aquela situação em que você quer tirar o enxame de onde ele está, sem ter risco nenhum para o enxame. Então, você está querendo tirar de um muro e colocar numa caixa. Só que esse processo de remoção, ele também não é 100% garantido, que você pode muito bem fazer todo o procedimento e matar o enxame que estaria lá sobrevivendo, confortável no muro, não é isso? E produzindo princesas que vão formar novos enxames e blá, 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 e blá, blá, blá. Isso é remoção. Isso é crime, eu não recomendo, porque além de ser crime, pode não ser bom para o enxame. Então, apesar de você ter toda a boa intenção do mundo, você pode pegar um enxame saudável e matá-lo.
por diversas razões. O que é o resgate? Imagina aquele enxame no mesmo muro, só que aquele muro está num terreno que foi comprado por uma incorporadora. A incorporadora vai derrubar a casa e o muro para construir um prédio. Se ninguém intervir, o que vai acontecer com aquele enxame? Ele vai morrer. Então, independentemente do que você possa fazer, o bom cuidador de abelha é aquele que tenta preservar aquele enxame a todo custo. Ele vai lá, antes de destruir, tenta da melhor maneira possível fazer esse resgate, essa mudança de local, para preservar aquele enxame vivo. Então, existem duas grandes diferenças, muito próximas, isso vai depender muito do olhar de cada ser humano, né? Aquela coisa do sentimento de posse, mas, para mim, resgate é uma coisa e remoção é outra completamente diferente. O resgate você faz não por você, você faz pelo enxame. E remoção você faz por você e não pelo enxame. Caramba, que bacana. Eu ia só perguntar a última coisa, assim, ainda relacionado ao assunto. Se vocês, assim, tem que usar essa proteção toda, assim, para não ficarem, sei lá, com um monte de abelhas no cabelo ou um monte de picada de abelha. Sempre vai depender da espécie. A maioria das espécies que nós temos que manusear, né, manejar, né, seja em resgate, seja no meliponário, você faz sem nada, né? Tem absolutamente nada. As outras espécies que enrolam no cabelo, que têm um comportamento defensivo um pouco maior, aí é necessário sim o uso de IPI, né? Mas aí, vamos dividir assim, a grande maioria não usa nada, a outra grande parte, só se você usando só um chapéuzinho com filó, já resolve, é só para evitar que elas entrem no ouvido, no nariz, enrolem no cabelo. Caiu. Não, tá aqui. Eu não estou vendo mais você está me vendo? Eu tô te vendo. Ah, voltou. E tem duas espécies, né? Na verdade, 3 espécies, que aí tem que ter o EPI completo. A primeira delas é a tataíra, tem que ter, né, para se proteger do ácido fórmico. E as outras 2 espécies são 2 espécies do gênero Trigona. São as nossas espécies assim. Tem mais espécies, tem o sanharão também, né, que também é uma trigona triculenta, mas normalmente as espécies do gênero Trigona, você tem que usar o EPI completo. É um enxame muito populoso, um enxame que tem 100 mil, 150 mil abelhas, né? Então, eles vêm para cima de você e é pior do que picada realmente. Imagina assim, milhares de abelhas entrando no seu nariz, no ouvido, aí tem que ter o EPI completo. E se você não botar o EPI completo, eu coloquei a luva, coloquei o macacão por cima, mas não passei fita. Elas entram. Já teve caso de eu fazer resgate e ficar tirando. E elas entraram pela luva, né? Algumas. Eu fiquei meia hora tirando a abelha de dentro da calça, do macacão. Foi assim, bem engraçado aquele dia. Gente, eu não sabia que... Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Yumi. Até para as pessoas assim, não ficarem assustadas, né? No contato que você fez com o SOS, foi pelo Instagram, não foi isso? A voluntária lá me falou assim que você ficou assustada porque você não pensou que fosse tão fácil falar com a gente. Por que isso? Porque assim, ó, na minha cabeça, eu analiso assim a facilidade de falar com alguém. Se a pessoa, pelo menos, que eu não falei com vocês direto no e-mail, assim, sabe? Eu não achei que vocês iam responder pelo Instagram. Eu falei, não vou responder pelo Instagram, eu vou responder pelo e-mail. Porque geralmente é assim. Só que, porque vocês têm bastante seguidores, assim, sabe? Eu imagino que deve, assim, uma gama muito grande de mensagens, assim, para vocês, sabe? Porque é um assunto diferente, a galera gosta de saber, de aprender e tal. Eu falei, poxa, ele deve receber um montão de mensagem, deve tudo ir pra caixinha de mensagens gerais, né? Não vão ler minha mensagem. Às vezes vocês leram, assim, muito rápido. Eu fiquei surpresa, assim, achei muito legal. Então, só para te esclarecer, assim, o SOS, ele é um projeto, ele é completamente feito por voluntários e de forma voluntária. Aqui ninguém ganha nada e todo mundo faz tudo assim com amor à causa realmente. E como vocês me ouviram falar tanto, o objetivo número 1 do SOS é levar esse assunto, né, adiante, falar cada vez mais para poder preservar cada vez mais. Então, uma das nossas diretrizes no SOS é exatamente essa. Não importa aonde nem como. Se nós pudermos ir, iremos. Então, nós já demos palestra para uma pessoa, para 10 pessoas, para 20 pessoas, para 500 pessoas, nós iremos.
Porque se eu falo para um e eu consigo convencer aquele um, a gente já fez um trabalho bem feito, não é verdade? E estão fazendo realmente, eu tô assim, atônita, assim, tá muito, muito incrível. Na verdade, não era eu que iria fazer a live, né? Ia ser um moderador do grupo de discussão, né? Iria fazer no meu lugar. Mas aí, quando me passaram a possibilidade de eu fazer, eu entrei lá e vi, juro por Deus, a faixa etária de vocês, eu falei, não, é o meu perfil, né? O SOS, ele foi criado, voltado para a juventude mesmo, né? Eu costumo brincar em palestra que, assim, falar para velho é legal, né? Só que velho vai morrer logo, né? Então não vai ficar, né? Criança não. Criança, se você convencer uma criança, um jovem da importância disso, ele passa a polinizar isso para o resto da vida dele. Então ele vai atingir uma gama muito maior de pessoas, né? Então eu fiz questão de fazer por isso, tá bom? E também esclarecendo, além do Instagram, que nós temos voluntárias lá que ficam, tem um grupo de discussão no Facebook, que lá é uma briga danada, aquela coisa bem polarizada mesmo, né? Tem gente que defende, outros que não, mas como é um grupo público, ele tem que ser democrático. E uma coisa que eu não abro mão e nunca abrimos mão dentro da SOS é essa pluralidade de conhecimento e de opinião. Porque eu sempre acreditei que eu só vou mudar se eu estar aberto a uma opinião alheia. Então eu posso ter certeza de alguma coisa, mas se eu ouvir alguém com argumentos bons, convincentes, eu posso mudar a minha opinião. Então eu sempre achei que pluralidade agrega, fortalece. Então, todas as mídias sociais que o SOS atua, nós temos pessoas que ajudam, tá? E você tem razão, é um volume muito grande de pergunta, de questionamento, de e-mail, de mensagens, né? Quando o SOS começou, a gente criou um programa de doação de enxame, que a gente ia dar palestra, né? E depois a gente era chamado para fazer o resgate. Só que o foco sempre foi a educação ambiental primeiro, não é isso? Então, no início do projeto, a cada 10 resgates que nós fazíamos, né, a gente não tinha onde colocar esses enxames. A gente não pode colocar tudo num lugar só. Então, nós criamos um programa de doação, com regras, com critérios, né? E até hoje perguntam, vocês doam enxame? Eles não doam mais, por quê? Porque a fila de espera é monstruosa. A gente não consegue mais atender tanta pessoa por uma razão muito bacana que eu me encantei, assim, chancelou que a gente está no caminho certo. No início, de cada 10 solicitações de resgate, a gente trazia 10 enxames de volta porque ninguém queria. Agora, de cada solicitação, os 10 querem ficar com o enxame. E isso, para mim, é muito importante porque atende até a regra, que a nossa regra era assim, a primeira prioridade de ficar com o enxame resgatado era do solicitante. É que nós entendemos que aquele ser humano foi o primeiro a se preocupar com aquele risco de enxame, não foi isso? Então, nada mais que ele fique com aquele enxame, né? Então, hoje não sobra mais enxame, mas a gente consegue fazer uma coisinha ou outra, só que a gente prefere levar para locais públicos, né? Fazer a doação de enxames multiplicados, capturados, para locais públicos. Escolas, praças, entidades, enfim. Porque a gente também acredita que esses enxames eles passam a ser automaticamente agentes de educação ambiental sozinhos. Basta você colocar numa escola, por exemplo, um enxame de Jataí, todas as crianças das escolas vão ser educadas ambientalmente por aquele enxame, não vão? Só de passar ali, alguém... Não, isso aqui não pica, isso aqui é uma abelha brasileira. Só aquele enxame sobrevivendo ali numa escola, ele sozinho já é um agente de educação ambiental. Mas é isso, a história do SOS é mais ou menos essa, está aqui sempre aberto para atender todo mundo, né? Já deixo aí para quem acompanhou, quiser chamar depois no inbox, fora, para fazer perguntas que eu, por acaso, não tenha respondido, responderei. Eu sou da velha guarda, eu estou com 58 anos, eu fui educado pelo meu pai. Se alguém lhe faz uma pergunta, você tem a obrigação de responder. Então, independentemente da pergunta, estamos aqui para ajudar a falar de abelha e assim preservar a abelha. Legal? Jefferson, incrível. Antes da gente fazer a finalização, a Marta fez uma pergunta aqui. Ela disse, trabalho com a tribo Euglossini há alguns anos. No entanto, gostaria de ingressar no mundo da meliponicultura, com vistas à conservação de abelhas em Mato Grosso.
Poderia passar dicas de espécies bem adaptadas à região centro-oeste? Posso sim. Eu vou fazer melhor, né? Se tem uma... Só deixa eu botar o carregador aqui que tá acabando a bateria. Peraí. Aê. Então é assim, eu vou fazer melhor. Como é que é o nome dela? Marta. Marta. Eu posso te passar sim uma relação, mas a mais comum lá vai ser as escaptotrigonas, as melípolas que tem lá é a manduri do Mato Grosso, jataí, enfim, manduri tem um monte, mas eu vou fazer melhor. Lá no Mato Grosso do Sul, próximo dela, tem um projeto lindo, um outro projeto lindo de educação ambiental, chamado Enxameia. São de 2 amigos de lá que pede para ela me chamar depois que eu passo contato, né, do João, e eles vão ajudá-la no que puderem também. Que eu sempre faço assim, né? É muito mais fácil você falar de abelha quando a pessoa vem perto de você, você explica, você mostra, né? E você poliniza, se aproxima essas pessoas, né? Entendeu? Mas pode pedir para ela ficar tranquila, me chamar depois. Você pode passar meu e-mail para ela, o e-mail lá do SOS, para ela perguntar por lá, e a gente responde tudo que ela precisar, tá bom? Gente, eu coloquei o Insta para vocês. Eu gosto de colocar o Insta, às vezes eu falo pessoal, ó, se eu conseguir chamar pelo Insta, todo mundo consegue. Então, recomendo, assim, e sigam lá, porque tem, às vezes, assim, uma educação ambiental, mesmo que seja por internet, assim, efetivíssima. Não sei se isso existe, mas é isso. E, Gerson, então, a gente vai partir para a finalização agora. Então, antes da gente finalizar, você disse lá no comecinho, que é geralmente a pergunta que eu faço, né? Como é que a gente faz para ajudar as abelhas, né? Mas eu vou fazer um pouco diferente, já que você já respondeu aquela pergunta. Como a gente faz para ajudar vocês da SOS Abelhas Sem Terrão? Se vocês têm, assim, você disse que tem muitos voluntários, como é que faz para se voluntariar? Como a gente pode ajudar vocês, talvez sendo voluntário ou não, estando em regiões diferentes, porque eu tô pertinho de vocês são de São Paulo, eu tô em Santos, então 30 minutinhos, 40 minutinhos por aí até aí, mas tem pessoas aqui que moram, por exemplo, na região norte, nordeste, e aí fica essa dúvida. Então vamos lá. Antes de responder essas perguntas, eu também queria deixar um esclarecimento. O SOS ele atua em todas as mídias sociais, com exceção de uma, do WhatsApp. Tá me ouvindo? Tô. É porque... E por que não atuamos no WhatsApp? Por uma questão muito simples. O WhatsApp, os grupos do WhatsApp, eles têm uma limitação de membros, né? De 256 membros. E só no grupo de discussão do SOS são 26 mil membros. Então, para me contemplar todo mundo, eu teria que ter 100 grupos do WhatsApp e eu não consigo fazer isso, né? Então, a gente só não atua no WhatsApp por causa dessa limitação da ferramenta. Aí, para contornar, nós passamos a atuar no Telegram, que é igualzinho ao WhatsApp, só que lá os grupos não têm limitação de membros. Legal? Com relação a ajudar o SOS, tem diversas formas. Se alguém quiser entrar no site do SOS, lá nós temos 2 tipos de cadastro. Um dele é para voluntário, você pode se voluntariar lá, você vai preencher o cadastro, respondendo algumas perguntas básicas, né? Ou você também pode, se quiser, né, se cadastrar lá para ser uma extensão do SOS. O SOS hoje atua em alguns estados do Brasil, mais fortemente no estado de São Paulo, então a gente tem extensão em Campinas, em Vinhedo, me foge, muitas. Tem em Guaxupé, em Minas Gerais, tem em Ouro Preto, em Minas Gerais, tem em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Enfim, tem um monte de extensões. Então, quem tiver interesse vai entrar lá no site, se cadastra. Eu queria ser uma extensão. Mas o que eu falo, a maneira mais importante de divulgar o SOS é divulgando o trabalho que o SOS faz, né? Repito, a melhor forma de você salvar a abelha é informar, é falar sobre a abelha, né? Não existe fórmula inteligente. Então, quanto mais público, né, as abelhas alcançarem, melhor para a causa, para as abelhas, para o meio ambiente. E assim, mas como é que vocês se mantêm financeiramente? Até uns 3 anos atrás, eu conseguia patrocinar tudo, né? Então, vamos ali fazer o resgate, vamos no carro do Gerson, usa o cartão do Gerson, né? Só que o volume de ações cresceu muito, né? E eu não consegui mais financiar
E a gente, então, abriu alguns campos de doação de recursos, né? E a gente usa muito aqui o tripé permacultural, né? Um dos tripés da permacultura é que ele precisa ser sustentável, inclusive economicamente. E eu fiquei assim, a minha esposa, então, ficou muito mais feliz que de 3 anos para cá, eu não coloquei mais dinheiro do Gerson no projeto. Ele vem se sustentando em tudo que ele precisa, entendeu? Para hospedagem de sites, impressão de flyers, de material gráfico, banco, esse monte de coisa que tem que ter para tocar um projeto desse porte, né? Mas é assim, se quiser ajudar mesmo, divulga, fala de abelha, participe, né? Uma coisa assim que as pessoas ainda não entenderam muito bem, eu acho que uma culpa também, bastante culpa é nossa, é que o foco do SOS não é encantar quem já está encantado, né? Então, se a pessoa já cria, eu até posso ajudar, mas o meu público-alvo é aquela pessoa que tem medo de abelha. Eu quero tirar esse medo. O meu público-alvo é aquela criança que eu quero ajudar na formação ambiental daquela criança para que ela seja um ser humano preocupado com o meio ambiente, né? Eu costumo dizer sempre assim que o projeto SOS para o Gerson Pinheiro é a minha compensação de carbono, né? Eu venho de uma geração em que nós pensávamos que nada acabava. Está tudo acabando, não é verdade? É isso, com essa fala eu não sei nem mais o que dizer, assim. Gerson, eu quero agradecer, muito obrigada por ter doado, assim, o seu tempo para poder falar desses animaizinhos, assim, tão importantes pra gente e como eles mudaram, assim, a sua vida e mudam a nossa, querendo ou não. E acho que a conversa de hoje mudou a vida de algumas pessoas. Uma pena que minha mãe não conseguiu acompanhar tudo, porque ela morre de medo de abelha. Quem sabe... Ela tá no canal do YouTube. Não, tem YouTube? Gosto. Isso eu não sabia. Muito bom. Se for o caso, você me manda a live que a gente compartilha no grupo lá no YouTube. Ai, maravilhoso. Perfeito, é isso, gente. Eu quero, então, fazer esse agradecimento. Falar para vocês, assim, como vocês viram, o Gerson é uma pessoa muito incrível. E o pessoal da SOS realmente, que tem feito esse trabalho, são pessoas incríveis. Então, tá com dúvida, gente. Às vezes é legal, às vezes é bom a gente só ir lá e perguntar, assim. Às vezes Uma dica que eu dou para essa turma aí que se interessou, que quer se aprofundar mais, leia, estudem bastante, né? Um local que tem muito material de estudo e pesquisa é o próprio grupo de discussão do SOS. Esses grupos, ele tem uma framezinha lá, uma janelinha de arquivos, né? Você clicando nos arquivos do grupo, lá no grupo tem centenas de livros, de cartilhas, de artigos científicos, de estudo, de pesquisa, centenas e centenas. Fiquem à vontade de usufruir, né? E conhecer outros criadores do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Uma coisa assim que me enche muito de orgulho é que a comunidade do SOS, voltada para abelhas, né? Sem ferrão, abelhas nativas do Brasil, é a maior comunidade do mundo no assunto e que não tenha dinheiro do agronegócio. Existem instituições maiores do que nós, em seguidores, né? Só que são mantidos e financiados por entidades e empresas do agronegócio. O SOS, ele é, como eu falo, feito por um bando de malucos, né, que se uniu assim, falou, não, eu preciso fazer alguma coisa para justificar a minha passagem pelo planeta Terra. E é isso que falar de abelha para a gente significa, né? É fazer algo de bom assim, não para a gente, mas para o vizinho, para o outro, né? O exemplo que eu dou novamente é um enxame de abelha. Se você abrir uma caixa de abelha, você vai observar o quê? Que nenhuma delas, e são milhares delas, nenhuma delas, uma só que seja, trabalha só para ela. Uma abelha trabalha pelo bem-estar das outras, dos demais. Então, nós temos muito que aprender com a abelha, né? Então, não é só mel, não é só pólen, não é só própolis. A abelha é exemplo, a abelha é inspiração, a abelha é percepção, né? Conheço um monte de humanos ainda que passam, né, por florações de ipês e aquilo é invisível para eles. Eu costumo brincar. Eu sou um felizardo, porque hoje eu recebo presentes da natureza que antes eu não observava, né? Então você olha a floração de um ipê, de uma jabuticabeira, olha,
Eu não via isso, era invisível para mim antes de abelha, agora não, agora tudo é mais bacana, mais colorido, mais divertido, né? Tudo mágico, é uma visão que eu tenho, assim, quando eu falo da natureza que me cerca, é mágico e mude minha mente, ninguém consegue. Gerson, eu vou... Até atrapalhando você um pouquinho, hoje, olha só que legal, hoje mesmo pela manhã eu estava falando com 2 amigos, né? Eu sou assim, um maluco para divulgar a abelha. Então eu fico arrumando meios para multiplicar isso, né? Levar essa informação ao maior número possível de pessoas. E com esse lance de quarentena, de isolamento social, e esse lance de você passar a olhar mais para o micro, para o seu jardim, né? Para os bichinhos, para os passarinhos, eu sugeri a 2 amigos que criassem um grupo, né? Que eu acho assim que vai bombar, que é assim, a entomofauna do seu jardim. O que é entomofauna? Que insetos você tem no seu jardim? Ninguém tem olho para ver isso, né? A gente pensa que aquele pulgão é praga. Peraí, a gente consegue controlar isso sem usar veneno? Consegue, vamos ensinar. Casca de ovo não é lixo. Não é lixo, isso é cálcio, né? Então você tem que aproveitar isso. Eu vou ficar falando horas aqui. Acaba logo com isso. Que isso, gente. A gente tá amando. Por mim, a gente realmente ficaria conversando até mais tempo. A gente gostou muito de ouvir você falar, assim. Eu falei, né, no começo, o pessoal elogiando, porque você é realmente animado e quando a pessoa fala com paixão, fica gostoso, a gente não vê a hora passar. É realmente incrível. Mas vê se não é para se apaixonar por isso. Vê se não é. Eu não sei se você consegue ver daí, ó. Pega isso aqui, ó. Isso aqui é uma casinha mesmo, que tem um enxame de abelha dentro. Você consegue ver? Consegue ver, não? Consegue, né? Essa casinha aqui foi feita por Evandro, um rapaz lá de Goiás. Quando eu vi essa caixinha aqui, ó, essa colmeia, no evento lá em Goiânia, eu falei assim, tem muito amor envolvido aqui. Mas muito amor. Você percebe o amor que a pessoa colocou aqui. E eu sou o tipo daquela pessoa que acredito muito em energia, né? Quando você faz algo e fala de algo com respeito, com emoção, você transmite isso, né? Então, quando eu vi isso aqui, eu falei, não, eu quero essa energia perto das minhas abelhas, né? Das minhas abelhas. Olha eu sendo eu, ó. A abelha não é minha, tá? Vocês querem ver uma coisa fantástica? Rapidinho, ó, para acabar. Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí. Essa aqui, ó, é uma caixinha com um enxame de uma abelha chamada lambiolus. Dizem que é a menor abelha social do planeta Terra. Vocês conseguem ver? Que bonitinha! Como vocês conseguem diferenciar, assim, de ver uma por aí e não, tipo, não confundir com uma mosquinha, alguma coisa? Porque é muito pequena. Estudando, conhecendo, se aproximando, se informando, né? Aí entra aquela relação de abelha e o link que a gente faz com mel, né? Essa abelha aqui não presta para nada, ela não produz mel. A quantidade de mel que ela produz é uma colher de chá por ano, né? Mas por quê? É aquilo que eu falei, a abelha não produz mel para nós, produz mel para ela, e uma colher de chá para ela é o suficiente. Então, se ela não produz mel para a gente, ela não é importante? Claro que é. Toda espécie de abelha é importante. São abelhas desse tamanho, com esse porte, por exemplo, que conseguem polinizar o cupuaçu. Você conhece o cupuaçu? Uma árvore amazônica enorme, com frutos gigantescos. A flor dessa árvore, ela só é polinizada por abelhas pequenas, não por abelhas grandes. Então, sem abelhinha desse tamanho, esquece aquele seu suquinho de cupuaçu. Gerson, eu aprendi muito, assim, de ciclos com você. Eu vou até comentar com o pessoal que é o vídeo que a gente divulgou na página da quarentena para divulgar o papo. Uma hora antes de divulgar, que é um vídeo que eu gostei muito de ver na página de vocês, que é um vídeo, eu não sei se é uma abelha dessas que faz ninho no chão, mas é um tubinho assim, que parecia que tinha, sei lá, 4, 5 abelhas guardas que estavam na boquinha do meio que um tubinho que elas construíram, aparentemente. Uma foto que tinha os dedinhos por trás, assim?
Não era nem uma foto, é um vídeo mesmo, é recente. Um videozinho. Isso, é um videozinho. E aí eu achei engraçado como as abelhas, elas são muito respeitosas entre si, né? Porque as abelhas estavam por fora, creio eu, fazendo seu trabalho de polinização, e entravam assim, mas com uma velocidade absurda em cima do tubinho para entrar na colmeia. Não sei se chama colmeia ou se é ninho no chão, né? Mas enfim. Colmeia mesmo, né? E aí as guardas, elas abaixavam assim, quase escorregando assim, elas voltavam assim tranquilamente plenas, continuando o trabalho delas de observar assim. Ainda arrumava a anteninha assim, né? Exato, eu achei que vamos atrás desse vídeo que é muito abelha, ela está aqui do meu lado, inclusive, é uma abelha proveniente de um resgate. O nome dela, o gênero é Paratrigona, e popularmente conhecida como jataí da terra. Ela faz o ninho no solo, mas ela não escava. Lembra que eu falei durante a conversa sobre racionalidade? A natureza é racional e as abelhas são racionais. Então, elas não escavam, elas não têm essa capacidade. Então, o que elas fazem para morar no solo? Elas ocupam formigueiros abandonados. Perfeito, realmente, muito, muito, muito... A minha mãe agora está aqui do lado, agora acho que ela perdeu um pouco do medo de abelha. Gerson, eu acho que é isso, não sei muito mais que a gente pode conversar, assim, além de todas as abelhas que você tem por aí. E eu queria te agradecer, enfim, e agradecer, assim, esse carisma todo. Eu já vou falar, assim, que a Alexia é editora aí, que posta as gravações no YouTube também, já vou enviar para vocês também. Agradecer por esse papo, assim, foi muito feliz, deixou meu coração quentinho mesmo. Eu estou muito feliz, acho que o pessoal também tá. Eu vejo agora o PV, e acho que é sua mãe, né, PV? Não sei. Mas também, assim, interessados, a minha mãe realmente se interessou. E agradecer, espero que desse sentido vocês não mudem. Você foi muito divertido e explicou, assim, pra gente com carinho, que acho que vai guardar, assim, vai levar pra gente. E vai virar nossa referência aí pra falar de abelhas agora, a partir de hoje. Gerson, muito obrigada. E eu vou fazer essa última pergunta para você. Se você quer deixar um último recado para a gente. Eu tenho um recado para sua mãe. Vá lá Tudo bom com a senhora? No site do SOS tem o blog lá e tem uma matéria lá com a dona Maria Helena. Ela é uma moradora aqui da Moca, em São Paulo, né? A Moca é um dos bairros menos arborizados da cidade, né? Então, ela tem, acho que 86 anos hoje, né? E ela estava naquela idade com um problema no quadril, não queria mais sair de casa, não queria ir no mercado, ou seja, não queria fazer mais nada, né? Aí o filho dela, o Danilo, um amigo nosso, deu a ela um enxame de abelha. Se você vê essa velhinha hoje, ela dá até palestra para as amigas dela. Ou seja, segundo, ela tem mais abelha do que eu aqui em casa já. Segundo o Danilo, realmente a meliponicultura, as abelhas, mudou a vida da mãe dele, né? E deu uma sobrevida, assim, deu alegria, né? É isso que eu falo. Se aproximar desse assunto, ele é extremamente transformador, que muda, otimiza, potencializa o que há de melhor na gente, entendeu? Que é essa lance de sociabilizar-se, de não querer o mal de ninguém, de querer sempre o bem, né? E não é difícil fazer isso. Na verdade, é muito mais fácil fazer o bem do que prejudicar alguém, né? Então, se é mais fácil, por que não fazemos? Eu costumo brincar muito em palestra que a coisa assim que me desagrada muito, que me entristece muito, é esse lance de cadeira preferencial de metrô, de ônibus. Que coisa mais absurda do que isso? Você tem que pintar uma cadeira de azul para falar que ela é prioridade para grávida, para idosa. Não precisa pintar, é questão de bom senso, né? Aquele ser humano que ele tem que, sabe, se modificar e perceber que se você vê uma idosa ou alguém que precisa mais, independente da idade, se a pessoa precisa mais que você, é obrigação sua como um ser humano, ser social, que é dar lugar, né? Então, é isso que eu falo, né? Minha mensagem, falem de abelha, ajudem mais, se voluntariem mais, vão visitar hortas comunitárias pela cidade, participem de grupos de plantio, de árvores na calçada, onde você quiser, interajam mais. Uma coisa assim que eu estou encantado ultimamente é com relação ao voluntariado. Sabe aquele voluntariado das pessoas irem em creches, em asilos? Meu, isso é transformador, né?
Uma coisa que eu posso garantir para vocês hoje, e falo isso assim com muita tranquilidade e propriedade, é que é aquela coisa da arrogância humana, né? A gente vai dar uma palestra numa escola, num bairro carente, a gente pensa que vai lá ensinar alguma coisa. Nada, balela, é mentira. Nós vamos lá aprender, muito mais aprender do que ensinar, né? Então, o que eu falo, todo esse movimento de abelha do SOS, começou com uma criança de 6 anos de idade. 6 anos de idade, voltando de uma excursão da escola, me pediu assim, com a maior inocência do mundo, um enxame de abelha. Você tá maluca, filho? Não dá para criar abelha em São Paulo. Uma criança de 6 anos me fez parar por alguns segundos e pensar numa coisa que virou o SOS hoje. Então, é o que eu falo, a gente tem que exercitar mais isso, né? Aproveitar esse momento de reclusão, de interiorização, de reflexão mesmo, né? E falar, o que eu estou fazendo que eu consigo mudar o mundo para melhor? Ou não é isso? Não adianta você juntar... Caixão não tem gaveta, gente. Tudo que você construir aqui vai ficar aqui. Então, não existe herança melhor do que você possa deixar do que informação boa. Principalmente para a criança, não é? Então é isso. Desejo boa sorte para vocês aí. Forte abraço. Tudo de bom, né? E vamos falar de abelha, vamos falar de meio ambiente, vamos falar de punk. Dona, como é que é o nome da senhora? Cindy. Cindy. A senhora está de parabéns pela sua vida, pela sua filha, perdão. E muito feliz em conhecê-la, em contribuir um pouquinho aí com o projeto dela. Obrigada. Acho que são jovens assim que têm toda a capacidade de corrigir os erros que as nossas gerações fizeram no passado, né? Eu acho que a minha contribuição é isso. Né? Coloquei ela no mundo para poder consertar o meu erro. Né? Não, mas existem formas, por exemplo, óleo de cozinha, guarda e doa o óleo usado. Já é uma forma de você ajudar o meio ambiente, né? Ah, eu não quero doar, faz sabão. Na quarentena aqui, eu e a esposa fizemos sabão em casa, estamos usando até hoje. Então, existem formas e formas. O que a gente precisa fazer é parar de ficar na mesmice, no sofá e só reclamando dos outros. Nós temos que fazer a nossa parte. Reclamar é fácil e não ergue nada, né? Nós temos que sair para a ação, temos que fazer alguma coisa para ajudar alguém. Eu acho que isso que é a vida da gente, né? Nós somos seres humanos e temos que ajudar o próximo. Tá bom? Obrigada. Muito Boa obrigada, gente. É isso, beijão, gente. Tá? Beijão. Levantar a hashtag no Twitter, nova campanha, dê uma abelha para sua mãe. Pronto, ótimo! Ó, se tinha uma pessoa aí que estava estudando euglossine, né? Se a sua mãe quiser, eu tenho diversos ninhos de abelha das orquídeas aqui que eu posso dar para ela, não tem problema nenhum. Olha! Pode ir buscar depois da quarentena. Mas aí eu não vou trazer para o apartamento, eu vou levar lá para a terrinha, né? Um erro muito comum de humano é esquecer que a abelha voa, né? Então, e se ela vai embora, eu me apego? Nossa, perdeu a parte de posse do papo. Se você tivesse... Não, eu tô brincando, por isso que eu falei. Gerson, muito Não, bem. a gente vai combinar e a senhora vai ter seu enxame. A senhora vai ver só. Oh, bom, eu Agora gostei. Mel e aquele outro. Própolis. Ela me enche de própolis. Todo Nunca dia, vi uma mulher para amar própolis. Uma pergunta que me fazem muita, Yumi, assim, Gerson, como é que eu sei que o mel é puro? É muito simples. Cria abelha na sua casa. Não tem forma melhor, né? Tá bom, então? Beijão. Gente. Peraí que o Paulo vai falar. Fala aí, meu. Uma coisa surpreendente. Eu tô vendo aqui com a minha mãe. Ela tá aqui do meu lado. Aí, exatamente antes do Gerson falar esse negócio do mel, meu pai chegou na sala e falou assim: Paulo Vitor, pergunta pra ele como que eu identifico se o mel é verdadeiro ou não. Trouxe a garrafa. Tipo, antes do Gerson abrir a boca, ele tinha acabado de falar. Foi, tipo, muito bizarro. Você quer ver uma pergunta que me fazem muito também, que é assim, engraçada, é cômica? Ô, Gerson, como é que você fez para tirar o ferrão da abelha? Como é que a gente faz para tirar o ferrão das abelhas sem ferrão? Isso é uma pergunta que nos fazem com muita frequência, né? Então é que eu falo,
o que mais ajuda a preservar a abelha é a informação, né? Então, se a gente souber que punk dá no quintal, que você não precisa comprar tudo, um monte de besteira, ajuda tanta gente. Sim. Perfeito. Gente, tá bom? A gente tá há 30 minutos falando tchau, eu vou falar tchau. Mas tá tudo certo. Eu quero agradecer de verdade, gente, meus parabéns a todo mundo que ficou até o final. Assim, agora foi carisma mesmo, não foi nem sentimento de posse que fez todo mundo ficar, Gerson. Parabéns. Muito obrigada. Eu tenho só um último recadinho para falar para vocês. Segunda-feira agora, a gente vai ter um papo, também vai ser relativamente bem grande, com o físico brasileiro Marcelo Gleiser. E eu acho que muito do que a gente aprendeu hoje, a gente também vai conseguir passar adiante nesse papo. Então, eu acho que é isso, gente. Agradeço demais. E obrigada, Gerson, de verdade. Agradeço todo mundo do pessoal do SOS e todo esse trabalho que vocês têm feito. E eu espero que hoje você tenha plantado essas larvinhas de conhecimento e de amor para a gente continuar passando isso adiante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijão, beijão, beijão. Namastê para vocês e para todos aí, tá? Tchau, tchau. Um forte abraço. Tchau, gente. Beijão.